vocês? Vamos agora para a nossa segunda aula, tá? A nossa aula agora será de história. Então, abra seu livro na páginas 10 e na página 9. Nosso primeiro assunto será sobre o café. Esta delícia, não é, gente? Bem, pessoal, o grupo que mais apoiava a entrada de imigrantes para trabalhar no Brasil era dos fazendeiros de café. E isso no período em que a imigração foi incentivada, certo? Essa era o principal produto da exportação aqui no Brasil. As primeiras mudas de café chegaram ao país no século 17, trazido por Francisco Melo Paleta. Ele era um militar brasileiro. As primeiras plantações de café foram feitas na cidade de Vigia, no Paraná, onde ele morava. Lá, Francisco de Melo Paleta chegou a ter mais de 1000 pés de café. Como as condições climáticas das terras brasileiras, elas eram bem favoráveis, elas eram ótimas para o cultivo de café, a cafeicultura, ou seja, o cultivo do café, estendeu-se especialmente pela Baixada Fluminense, que é onde fica a Baixada Fluminense, que é atual estado do Rio de Janeiro, e também pelo Vale do Rio da Paraíba, certo, pessoal? Era uma região que envolve parte dos atuais estados de São Paulo e também de Minas Gerais e no Rio de Janeiro, certo, pessoal? Então, após a década de 1860, essa região oeste paulista, ela passou a contar também com grandes fazendas de café, até lá pelos meados do ano de 1888. Os escravizados que faziam todos os trabalhos nas fazendas do café, como o preparo da terra, eles faziam também o plantio e a colheita. No entanto, o crescimento dessas lavouras e também o aumento das exportações, ou seja, os produtos que eram enviados para fora do país, para mercados da Europa e também dos Estados Unidos. Então começaram a fazer essa importação, certo? Eles fizeram com que os fazendeiros necessitassem também cada vez mais de mão de obra. E como nessa época o número de escravos já haviam começado a decair, ou seja, a diminuir, em virtude da intensificação das lutas pelo fim da escravidão, né? Graças a Deus que começaram essa luta, a opção foi o quê? Foi permitir e também incentivar a entrada de imigrantes europeus e também asiáticos no Brasil. Então, veja essa imagem aí que está no livro de vocês. Essa imagem aí é da colheita da fazenda Santa Gertrudes de 1903. Agora nós iremos falar sobre ferrovias e café, tá? Muita atenção. Na página, veja aí, que fala o seguinte: as sacas de café e os grãos de café, depois que saíam das fazendas, elas eram levadas no lombo, ou seja, aqui nas costas de mulas, ao porto do Rio de Janeiro, para serem exportadas. Com o aumento da produção da cafeeira, os lucros também que traziam cada vez maiores, e também em consequência da exportação do produto, foi o que? Foi necessário investir em novos meios de transporte para poder
transportar este produto, para levar as sacas de café das fazendas até os portos. E aí o que foi que aconteceu? O governo brasileiro e muitos fazendeiros também de café, eles investiam na construção de ferrovia, que era para transportar estes grãos de café, e especialmente no interior paulista, com o uso dos trens, dos transportes que precisavam para transportar estas sacas de café das fazendas até os portos. Então, com isso ficou mais ágil, né? O Porto de Santos, localizado no litoral do atual estado de São Paulo, foi modernizado e se tornou então o principal porto brasileiro para realização da exportação destes produtos. Depois, vocês vão realizar essa atividade, que vão copiar no caderno de vocês, que tem essa atividade igual ou diferente. Então, vocês irão copiar apenas essa questãozinha aí no caderno de vocês e irão responder apenas esse pedacinho que diz o seguinte, certo? As ferrovias e os trens no Brasil têm o mesmo papel que tiveram no passado? Sim ou não? O que é que vocês acham? Então, vocês basta copiar só esse pedacinho aí no caderno de vocês, tá, pessoal? Seus usos na atualidade são iguais ou são diferentes ao do passado? O que é que vocês acham? Sim ou não? Então, eu quero que vocês deem a sua opinião a respeito desta pergunta, igual ou diferente, que está aí no livro de vocês, na página 9, e vão responder, tá? Então é só isso que vocês vão fazer hoje. Abraço a todos e até daqui a pouco.